dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto online nesse domingo, dia 5 de abril. Que você possa se alegrar na presença do Senhor, que você possa louvá-lo, que você possa adorá-lo em espírito e em verdade, que você possa ouvir a palavra de Deus, que Ele possa falar ao seu coração. E apesar de ser um culto à distância, que Deus possa se fazer muito próximo a você, a sua família, aí onde vocês estão. Então eu queria te convidar a confessarmos o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na
Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo teu sustento nesses últimos dias, o teu sustento em nossas vidas, nossas famílias e em nossa igreja. Senhor, nós confessamos que toda essa adversidade que estamos vivendo tem revelado o quanto os nossos corações são ansiosos, como eles estavam apegados a tantas outras seguranças que não o Senhor. Por isso nós te pedimos perdão e pedimos que o Senhor continue aumentando a fé da sua igreja, para que toda a nossa segurança possa estar somente em Ti. Pedimos que o Senhor encha os corações, os pensamentos, cada casa, Senhor, com a confiança em Ti, com o descanso no Senhor, e aumenta a nossa fé, para que possamos perseverar, confiando que o Senhor permanece soberano e que o Senhor permanece o Deus de amor. Senhor, pedimos que o Senhor console todos aqueles que perderam entes queridos, todos aqueles que estão lutando ou que têm amigos, parentes que estão lutando contra a doença. Pedimos que o Senhor console aqueles que estão inseguros, perdidos, por causa dessa situação que também vai gerar uma crise econômica e vai impactar os seus negócios. Pedimos que o seu consolo seja derramado em suas vidas e que eles possam encontrar no Senhor a sua suficiência. Senhor, pedimos que o Senhor use a vida do pastor Elias nesse momento, que o Senhor use o teu servo para trazer à tua igreja palavra de consolo, de encorajamento, de direção, palavra que vem do Senhor para aumentar a nossa fé, para nos lembrar de que a nossa suficiência está e precisa estar no Senhor. Que o Senhor receba toda a adoração que está sendo oferecida neste momento, em tantas casas espalhadas, aqui no Brasil e em todo o mundo, e que o Senhor seja grandemente glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo de isolamento, muitos tentam reinventar e inventar velhas atividades, como, por exemplo, arrumar aquele armário, se livrar das velhas tralhas que não servem para mais nada. Você pode aproveitar esse tempo para colocar a sua leitura em dia, para passar um bom momento em família, assistindo filmes e seriados, se aproveitando da bondade das operadoras em deixar o sinal aberto. Você pode e deve namorar muito seu marido, a sua esposa. Eu sei que muitas mães têm se descabelado, homeschooling os filhos em casa. Mas assim como esse culto à distância é possível com o avanço da tecnologia, é possível você visitar, sem sair de casa, várias partes do mundo. Você pode visitar pontos turísticos muito famosos, sem ter que sair do sofá, sem ter que se cansar, sem ter que suar, sem ter que brigar por um espaço, nem suportar o burburinho de muitas pessoas que se movimentam e falam ao mesmo tempo. É possível você, da onde você está, visitar o famoso Museu do Louvre, lá em Paris, que, a exemplo de muitos outros, liberou a visitação virtual ou tour virtual nesses tempos de quarentena. Você pode passear pelas muitas galerias desse famoso museu. Você pode ir lá nas antiguidades egípcias, você pode ir lá no antigo fosso, você pode até se encontrar com Mona Lisa sem estar devidamente trajado para isso. Sim, é possível visitar esse famoso museu virtualmente. Mas se você já fez uma visita pessoal, se você já foi no Louvre pessoalmente, por mais que o tour virtual possa te mostrar quase as mesmas coisas, você vai concordar que não é a mesma coisa. Olhar para uma obra através da tela, ou olhar para uma obra com seus próprios olhos, é algo fora de comparação. Sim, talvez é melhor, no conforto da sua casa, você fazer tudo isso, mas não é como estar ali.
É claro que ali talvez você tenha que brigar pelo seu espaço, que você vai ter que enfrentar e ouvir todo o burburinho. É claro que ali você pode ter que entrar numa fila gigantesca. Mas é porque a realidade é muito mais intensa. E ela traz consigo nuances que não dá para sentir, não dá para se conhecer à distância. O que eu quero dizer é que o real e o virtual podem ser idênticos, mas nunca são iguais, nunca serão iguais. Assim como os muitos aspectos da nossa vida cristã. Um dos pregadores mais influentes de todos os tempos, um homem chamado Jonathan Edwards, ele diz o seguinte em um dos seus famosos sermões: há uma diferença entre acreditar que Deus é divino e gracioso e ter uma nova compreensão dentro do coração da afabilidade e da beleza divina dessa graça e dessa divindade. A diferença entre acreditar que Deus é gracioso e experimentar a graciosidade de Deus é semelhante à diferença entre a crença racional de que o mel é doce e ter a noção exata de tamanha doçura. Trocando em miúdos, há uma diferença enorme em acreditar que Deus é tudo isso, divino e gracioso. Uma coisa é você saber, você conhecer e acreditar que Deus é divino e gracioso. Outra, completamente diferente, é você experimentar que Deus é tudo isso. É você experimentar que Deus é grandioso e que Deus é divino. É por isso que a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nessa manhã é sobre essa imensa diferença entre acreditar em um Deus que é real, no sentido que Ele existe apenas, mas que você nunca experimentou, que não faz parte da sua vida. E nesse sentido, Ele é um Deus irreal. Eu queria comparar isso com a grandeza da realidade de se conhecer um Deus real em todos os sentidos, cuja graça, cuja divindade já foram experimentadas. E para fazer essa reflexão, eu queria usar um texto muito famoso, que está em Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava sendo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficavam cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Nesse cenário tão conhecido, então, Jesus era seguido pelos seus discípulos e uma imensa multidão. E essa imensa multidão estava maravilhada e admirada porque ela havia testemunhado todas as coisas que Jesus havia feito e falado. Sejam curas, libertações, milagres, sejam os ensinos de Jesus. Era uma multidão alegre, talvez pela certeza de estar seguindo alguém tão poderoso assim. Talvez esse fosse o Messias que eles esperavam e aguardavam por tanto tempo. Então toda essa multidão, cheia de alegria, cheia de vida, está se dirigindo a Naim. E Naim é uma cidade pequena. Naim é um povoado pequeno e pobre, formado principalmente por pequenos agricultores e pequenos criadores de animais. Apesar de ser pequeno e pobre, muito provavelmente Naim era um bom lugar para se morar, dado o significado do seu nome. Naim significava tranquilidade, aconchego, calmaria. Em hebraico, Naim significa também a aldeia da consolação. E nesse trecho que nós lemos, esse significado, a aldeia da consolação, se torna realidade. Então, Jesus e essa multidão alegre estão chegando a Naim. Mas antes mesmo deles chegarem na cidade, atravessarem os seus portões ou a sua porta, eis que de dentro da cidade, um número considerável de pessoas, ou seja, uma outra multidão, está saindo. E essa multidão é liderada por uma viúva que acabou de perder o seu único filho.
E como era de costume nessa época, as pessoas deixavam seus afazeres de lado e elas seguiam no final do cortejo fúnebre, na medida que esse cortejo ia passando pela cidade. Então é de se imaginar que essa multidão que está saindo da cidade, ela está completamente tomada pela dor, pela angústia e pela tristeza. A multidão alegre, cheia de vida que vinha com Jesus, então ela para. A multidão triste, sem vida, que está saindo da cidade, ela continua o seu trajeto. E agora as duas multidões estão de frente uma para a outra. Com sentimentos e emoções completamente divergentes. Alguns estão rindo, muitos estão chorando. Muitos estão maravilhados, muitos estão desolados. Alegria e tristeza, lágrimas e sorrisos, cânticos e prantos. Mas no ponto de encontro dessas duas multidões, todas essas ações cessam. O silêncio toma conta de tudo. Agora, os líderes de cada multidão estão face a face. Jesus e a viúva que acabou de perder o seu filho. Então Jesus, cheio de compaixão, compadecido dessa viúva, se aproxima e lhe diz: não chore. E o não chore, com certeza, é o pior consolo. O não chore é a pior palavra de conforto que você pode trazer a alguém que está completamente tomado pela dor de ter perdido um ente querido, ainda mais sendo o seu filho único. Mas Jesus sabe, Ele tem em mente o que Ele vai fazer. E não só isso, Jesus sabe o porquê Ele tem que agir. Quando Jesus se compadece dessa viúva, a sua compaixão não se limita apenas à dor pela perda do seu filho. Não é uma compaixão pontual pelo luto da viúva. Quando Jesus se compadece dessa viúva, Ele se compadece dela como um todo. Porque Jesus sabe que a partir de agora, essa viúva não tem mais quem a proteja, quem mais a sustente. Jesus sabe que não há mais ninguém para trabalhar e cultivar a pequena lavoura, cuidar do pequeno rebanho. Jesus sabe que agora a vida dessa viúva, que não tem mais ninguém, será tomada por medo, aflições, inseguranças, injustiças e incerteza. Jesus sabe, então, que a vida dessa viúva também está condenada. Então é por isso que, conforme diz o versículo 14, Jesus se aproxima, Ele toca no caixão, o que poderia lhe trazer implicações quanto à lei, porque ele se tornaria impuro. Mas quando Jesus toca no caixão, aqueles que o carregavam, eles param. E Jesus então diz ao filho único da viúva: jovem, eu digo, levante-se. E o jovem então se levanta, ele sente, e para provar realmente que ele estava vivo, ele começa a conversar. Jesus pega o jovem e o devolve à sua mãe, literalmente traduzindo, ele devolve a posse do menino para a mãe dele. E as multidões que ali atrás divergiam de emoções e sentimentos, agora elas convergem em alegria e admiração. Elas, maravilhadas, elas exultam, louvando a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou dentre nós, olha, Deus intervém em favor do seu povo. E as notícias sobre Jesus, elas se espalhavam na Judéia e nas regiões circunvizinhas. Quando nós olhamos para esse cenário, é nítida a diferença dessas duas multidões. Uma está completamente alegre e jubilosa. Outra está completamente arrasada e triste. E eu não sei em que multidão você se encaixa. Talvez sim, você faça parte dessa multidão alegre, cheia de vida, jubilosa, que segue ao Senhor onde quer que Ele vá. Porém, é muito provável que hoje nós não conseguimos fazer parte dessa multidão. Diante do cenário em que nós estamos vivendo, a grande maioria, ou se não todos nós,
fazemos parte dessa segunda multidão, tomada pela tristeza, cheia de aflições, cheias de preocupações sem fim, onde tudo parece ser desesperançoso, onde tudo parece ser incerto. O futuro, talvez como era dessa viúva, completamente desolador. E para piorar, quando nós percebemos que no meio desse caos, Deus se torna, ao mesmo tempo, um Deus real e um Deus irreal. Real no sentido que a gente sabe, a gente acredita que Ele existe sim, e que Ele é bondoso e que Ele é gracioso. Mas irreal no sentido de que Ele nunca agiu em nossas vidas, nós nunca experimentamos da Sua compaixão e da Sua bondade. Se podemos nos colocar em algum personagem bíblico, nós podemos então nos colocar no lugar de Jó, que a um primeiro momento parecia que conhecia muito bem a Deus. Jó oferecia holocaustos por ele mesmo e pelos seus filhos. Ele vivia no temor de Deus todos os dias de sua vida, até que a tragédia que conhecemos tão bem o atingiu. Primeiro, Jó perde todo o seu rebanho, 10.000 animais. Logo em seguida, Jó perde os seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. No segundo momento, Jó perde a sua integridade física, porque da sola dos seus pés até o alto da sua cabeça, feridas purulentas surgem e começam a coçar. Nesse interim, a esposa de Jó o abandona. Em meio a todas as perdas que Jó sofre, o Deus que lhe parecia tão real se torna tão irreal. Então, talvez depois de aguentar por tanto tempo o murmúrio, as queixas de Jó, Deus, Ele vai e conversa pessoalmente, Deus vai e fala pessoalmente com Jó. E quando Deus faz isso, o Deus real em quem Jó acreditava, se torna o Deus real em que Jó experimenta. É por isso que lá na frente ele consegue dizer: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Voltando para o nosso cenário, essa triste multidão, com certeza já havia ouvido falar de Jesus, de todos os seus milagres, porque as notícias sobre Jesus e tudo que ele fazia se espalhavam com rapidez. Naim ficava próximo a muitas cidades onde Jesus operou muito dos seus milagres. Eles já haviam ouvido falar de Jesus, eles sabiam que Jesus existia, mas foi preciso um cenário trágico, de desilusões externas, de aflições internas, um cenário de perdas no presente e incertezas no futuro, que Jesus se tornou real. Não só para essa viúva, mas também para toda essa multidão. Assim como lemos nessa passagem, a tragédia, o funeral do filho único de uma viúva faz com que a viúva e toda essa multidão ficasse frente a frente com Jesus. Essa tragédia que nós vivemos hoje também nos leva a ficarmos frente a frente com esse mesmo Jesus, com esse mesmo Deus, e esse Deus que se compadece de nossa dor. E não é um compadecimento pontual por causa da pandemia, do coronavírus, mas é um Deus que se compadece de nossas aflições, dos nossos medos, da nossa insegurança. É um Deus que se compadece da nossa incerteza, das nossas preocupações em como alimentar a nossa família. É um Deus que se compadece da nossa preocupação em como prover um teto, como pagar as nossas contas. É um Deus que se compadece de nós como um todo. Talvez você saiba e você acredite que Deus existe e que Deus é bondoso e gracioso. Você realmente crê que Ele existe, e nesse sentido Deus é real na sua vida. Mas que por causa de todas essas circunstâncias, parece que Deus está ano-luz. Você racionalmente sabe que Ele é gracioso e divino, assim como você sabe que o mel é doce, sem ter provado. Mas
Deus, ao mesmo tempo, é um Deus irreal, porque você não experimentou dessa grandeza, dessa divindade, você não experimentou dessa compaixão viva e real de Deus. Se a gente se coloca, então, na passagem de hoje, a gente alinha a tragédia que eles estavam vivendo e a tragédia que nós vivemos hoje, então eu queria te dizer que hoje, que agora é o tempo de clamarmos e pedirmos para Deus, para que Ele se torne real em nossas vidas, em todos os sentidos. Sim, que Ele seja um Deus real, porque Ele existe, Ele é grandioso, Ele é bondoso, mas que também Ele é um Deus real, porque nós acabamos de sentir, nós sentimos a sua doçura. Tim Keller, no seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, escreve o seguinte: o sofrimento nos rouba os amores, as alegrias e os confortos em quem confiamos para dar sentido à vida. Como mantermos o equilíbrio ou mesmo a paz e a alegria quando isso acontece? A resposta é que somente conseguiremos isso se colocarmos nosso propósito em coisas que a morte não pode tocar. Em meio ao sofrimento, ao caos, às incertezas que estamos passando, quando tudo aquilo que nos dá segurança e conforto começar a se tornar escassos, quando todas as nossas coisas forem roubadas pelo sofrimento e pela aflição, que Deus nos ajude a colocarmos a nossa fé e a nossa esperança nele mesmo. A fé e a esperança de que Ele não é um Deus apenas que existe, mas é um Deus que também age em nossas vidas. O ponto de convergência das duas multidões é Cristo. E a alegria que essas duas multidões compartilham no final não se dá devido apenas à volta à vida do filho único dessa viúva. A alegria se dá pela certeza de que Cristo é real, de que Ele agiu na vida delas, de que Cristo se fez real não apenas em existência, mas em comunhão também. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe e nos proteja nesses tempos tão difíceis, que Ele se compadeça de nós como um todo, para que a gente possa provar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, para que Ele sim e assim se torne um Deus real para todos nós, em todos os sentidos. Que Deus te abençoe. Vamos finalizar o culto desse domingo, então, com a bênção apostólica. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos aqueles que clamaram, oraram e pediram para que Deus se torne um Deus real em todos os sentidos de suas vidas, de agora e para sempre. Amém.